Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Que alegria, mais uma oportunidade de estarmos juntos, mais uma oportunidade de falarmos do Espiritismo, esta doutrina que tanto colabora com a nossa evolução intelectual, moral e espiritual. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e as nossas lives acontecem todos os dias às 18 horas na hora da Ave Maria. Nós temos atividades presenciais em nossa casa às sextas-feiras, às 19 horas, com uma palestra do Evangelho segundo o Espiritismo e aos domingos, às 9 horas, com uma palestra com temas voltados para a família. Meus amigos, quero lembrar a todos que amanhã, dia 5 de junho, às 20 horas, teremos uma live com o médium psicógrafo Henrique Botaro. Ele vai nos falar do tema Mediunidade com Jesus. Então, vamos prestigiar, lembrando também que amanhã às 18 horas não teremos a live com o Ezequiel, porque teremos com o Henrique Botaro às 20 horas. Gostaria de lembrar também a todos que a Casa Espírita Maria de Nazaré está proporcionando um novo curso, né? Um curso online. Eu vou pegar aqui as informações para passar para vocês direitinho, se eu conseguir aqui neste tablet, que ele não está. Só um momentinho. Vou falar para vocês dos dias e tudo mais. Vamos lá. Então, meus amigos, o curso ele vai ser online. Ele vai se iniciar no dia 3 de agosto e vai ser sempre às terças-feiras, das 19 às 20. Então, será usado a plataforma Meet, porque é um curso online. Ele vai ter uma duração de 4 meses, de 3 de agosto até 30 de novembro, com um total de 15 aulas. O livro base que vai servir para o curso é O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que tem 24 capítulos e serão condensados em 15. Então, as pessoas que tiverem interesse, estão sendo realizadas as inscrições, podem procurar contato ou aqui mesmo neste canal com qualquer um dos trabalhadores da casa para obter maiores informações. Tem um grupo também no WhatsApp, o Ezequiel já deve ter comentado com vocês também. Meus amigos, esses eram os recados. Tem um também. Sábado que vem, sem ser amanhã, que é dia 5, no dia 12, teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, ocasião em que arrecadamos mantimentos, materiais de higiene e limpeza, para podermos organizar cestas e doar para as famílias cadastradas em nossa casa. Então fazemos assim, nós arrecadamos no sábado, dia 12, entre 15 e 16h30, não há necessidade de sair do carro para quem for, né? Normalmente as pessoas vão com o carro e é só buzinar que os trabalhadores da nossa casa, eles irão retirar a doação. Então, no sábado, nós arrecadamos, no domingo organizamos essas cestas e na segunda, portanto, no dia 14, as cestas são distribuídas para as famílias que vão à Casa Espírita retirá-las, ok? Então, agora vamos à nossa prece, não é, meus amigos? Então, vamos entrar em sintonia, na sintonia do bem, da alegria, do amor, porque assim a nossa prece, ela tem um alcance muito maior, depende muito do nosso estado de espírito e juntos sempre somos mais fortes. Vamos então fechando os nossos olhos físicos, materiais, abrindo os olhos espirituais, fazendo a prece que Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nos ensinou.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quem nos acompanha sabe, não é? Que nós sempre estamos abordando 3 obras da doutrina espírita. Nós abordamos Fonte Viva, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Meus amigos, aconteceu uma pequena falha aqui. Eu havia marcado a lição e saiu aqui o marca-página. Arielle, vê para mim qual é a lição que eu já havia sido programado. Você pode ver para mim? Ou a Arielle, ou a Susan, a lição do Fonte Viva. Qual o número que é? Porque está no meu celular e eu estou usando o meu celular para fazer a live. Se a Susan, a Arielle, que receberam, né, puderem me ajudar, eu agradeço. Eu vou aguardar um pouquinho, tá bom? Se não, a gente vai para o Evangelho e depois a gente volta para o Fonte Viva, ok? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? O som está ok? Porque ninguém me respondeu, nem a Susan, nem a Arielle. Eu estou desconfiada que talvez tenha travado e elas não estão me respondendo. Bem, então vamos passar para o Evangelho. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Deixa eu ver o que a Arielle colocou aqui. Só um momentinho. Obrigada, Arielle. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Engraçado, a gente tenta pegar aqui só um momento. Se ela colocasse só o número, era melhor. Peraí. Não tô conseguindo. Pera. 72. Finalmente consegui. Então vamos lá, meus amigos. Perdoem-me porque caiu o marca-página. Isso são 180 lições, né? Tá aqui. Incompreensão. Lição 72. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo. A incompreensão é o tema de hoje. Indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções.
Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável. Mas não ouvides, não esqueças que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano, sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira, sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Antes de comentar, muito obrigada, gratidão mesmo, Arielle. Você me ajudou muito aqui. Foi um pouquinho difícil de achar, mas eu achei, acho que ela até comentou aqui, mas tá tudo certo. Muito obrigada, viu? Então, meus amigos, o tema hoje é incompreensão. Mas de onde nasce a incompreensão? Porque incompreensão vem de não compreender. Então, a incompreensão normalmente ela vem do desconhecimento, da ignorância, da falta de luminosidade espiritual, da tendência de nos considerarmos donos da verdade e não aceitarmos o ponto de vista, a maneira como o outro pensa, fala, age, sente. Então, a incompreensão é um estado de espíritos como nós, ainda imperfeitos, mas ainda imperfeitos, porém perfectíveis, ou seja, fadados a uma perfeição relativa que pode ser alcançada pela criatura. Lembremos que a perfeição absoluta, total, só a Deus, nosso Pai Celestial, pertence. Então, Paulo de Tarso nos fala que ele se fez fraco para os fracos. Por quê? Porque a lição aqui, Emmanuel, o autor espiritual, ele nos diz que não podemos nos fazer muito fortes para aqueles que são fracos, que estão em dificuldades, que ainda não têm o conhecimento, não que nós tenhamos, nosso conhecimento sempre é muito limitado e relativo. Mas nós precisamos ter esta compreensão de perceber que cada um está num nível evolutivo, num degrau da escada ascensional que vai nos levar à luz. Então, nós precisamos perceber essas nuances e aceitar o que a pessoa pensa, respeitar, melhor dizendo, porque se não for assim, ainda que queiramos ajudar, nós vamos atrapalhar, porque viremos com uma soberba, com um orgulho e não tocaremos o coração do outro para verdadeiramente ajudar. Imaginemos Jesus, como se fez pequenino para estar entre nós. O Espírito mais luminoso que pisou na terra se fez tão pequenino, tão humilde, para realmente tocar os nossos corações e se tornar completamente inesquecível. Não é por menos que passados
praticamente 2000 anos da sua passagem na Terra, nós ainda comentamos e lembramos de Jesus todos os dias. Então, a lição nos fala: compreendamos, não sejamos severos, não sejamos áridos, soberbos quando formos ajudar alguém. Sejamos simples e humildes. Caso contrário, ainda que tenhamos a melhor das intenções, não conseguiremos auxiliar. Se o nosso objetivo maior é sermos úteis, que sejamos úteis com humildade, simplicidade e amor. Vamos então seguir o roteiro da noite. Já abordamos de forma bem breve a mensagem 72 do livro Fonte Viva, cujo título foi Incompreensão. Agora, nós vamos abordar um texto, um pequeno texto. Eu peguei só um item que vai falar dos laços de família. Este item, que é o 19, está descrito no capítulo 4. O capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem por tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Claramente nos traz a premissa de que, sem reencarnarmos, não atingiremos o progresso espiritual de que tanto necessitamos. Então, ninguém pode ver o reino de Deus, chegar à luz, senão pela via das reencarnações sucessivas. É isso que o texto nos traz, né? O tema do capítulo. E o item que nós leremos tem também como título, um título bem grandinho, que é assim: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Vamos compreender este título? Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Por quê? Porque vivendo em várias existências juntos, nós vamos nos conhecendo, nos aprimorando, nos tolerando, nos aceitando. Então, as reencarnações sucessivas nos permitem fortalecer, apertar esses laços de amizade, de companheirismo, de amor que vemos nas famílias. Mas tem uma outra questão no mesmo título, dizendo que esses laços são rompidos pela unicidade de existência. E por que são rompidos? Ora, se temos uma única existência, nós não vamos mais nos reencontrar. Com aquela ideia de que existe uma única existência e nesta única existência o nosso destino está traçado, se formos bons, vamos para o céu, se formos maus, para o inferno, se nem bons nem maus, vamos para o purgatório, enfim, né? Existe esta visão no catolicismo. Outras, os evangélicos afirmam então que após esta existência haverá o julgamento, né? O julgamento final e dormiremos, enfim. Respeitamos todas as religiões, são pontos de vista, mas o que a doutrina espírita nos esclarece é que, se for uma única existência, esses laços necessariamente serão rompidos, porque não voltaremos a nos encontrar. Mas vamos à leitura então do item 19, que é a proposta da noite. A união e a afeição entre parentes indica a simpatia anterior que os aproximou. Por isso, dizemos de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com o dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias,
com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra, entre as raças e os povos. Que interessante! Em poucas linhas, nós verificaremos que este texto, que é de Kardec, nos traz preciosas informações. Então, a primeira informação que o texto traz é que a afeição entre os membros de uma família normalmente indica uma simpatia anterior, ou seja, múltiplas existências que foram ali aparando arestas e o amor vai se fortalecendo cada vez mais. Então, esta é a primeira informação. E a recíproca também, né? O contrário também é verdadeiro. As antipatias que nós vemos entre pessoas da mesma família, sobretudo os mais próximos, pai, mãe, filhos, irmãos, né? Aqueles laços bem mais apertados, não é? De consanguinidade, as antipatias, elas também são frutos de existências anteriores, porque mesmo numa mesma família, ou próxima, ou mesmo que não fosse na mesma família, mas tiveram uma relação conflituosa, e isso vai desaguar na família. Então, tanto as afeições quanto as antipatias, elas são frutos de existências, de reencarnações anteriores. Depois, ele vai dizer assim, Kardec, que às vezes nós vemos membros da família que parecem muito diferentes dos outros. Então, vamos imaginar que a família toda generosa, solidária, fraterna, mas tem ali um membro da família que destoa completamente dessa sintonia já com as correntes do bem. Uma pessoa egoísta, maledicente, vingativa. Aí as pessoas olham e falam, nossa, foi trocado na maternidade. Não foi trocado na maternidade. E as pessoas têm esses comentários, nossa, mas é muito diferente, não pode, não. Ele não é dessa família. Mas é. E Kardec aqui nos explica que por vezes recebemos inimigos de outras existências, mas também pessoas completamente estranhas, que, na realidade, estão ingressando nesse seio familiar para, sob o auspícios do mais alto, conseguirem, se aproveitarem a oportunidade, progredirem. Então, Kardec nos fala que essas pessoas, esses inimigos ou esses espíritos que são completamente estranhos à família, isso na reencarnação, na família, nos traz uma dupla finalidade. Primeiro, servir como prova. Servir como prova para quem? Para os demais da família que são semelhantes. Aquele espírito que é muito diferente dos demais vai servir para os demais como uma prova de paciência, uma prova de tolerância, uma prova de aceitação, de compreensão, fazendo um gancho com a lição do Fonte Viva. Então, é uma prova para os demais membros da família. Porém, para aquele espírito que, vamos dizer, é estranho à família e o nível espiritual está aquém da média familiar, para ele vai ser uma oportunidade de progresso, porque ele vai conviver,
com pessoas do bem, que poderão lhe ensinar muita coisa, e mesmo que, aparentemente, esse espírito não aproveite a oportunidade, isso vai ficar dormente, latente em seu espírito e em algum momento vai eclodir, porque tudo que vivenciamos fica registrado em nós, ainda que conscientemente não consigamos acessar esses arquivos conscienciais. Mas em algum momento isso vai eclodir e vai nos ajudar. Então, mais adiante, ele diz que com essa convivência, com o tempo, as antipatias, as diferenças, elas vão rareando, elas vão diminuindo, e é este o motivo, primeiro, de estarmos na nossa família. Atualmente, é para progredir. Às vezes acontece o contrário, né? Eu comentei que são pessoas com sintonia para o bem e nasce lá um completamente na sintonia do mal. Mas o inverso também acontece. Temos às vezes famílias de criminosos e nasce um lá que absolutamente não tem nenhuma semelhança e não se afiniza com o mal. Aí, neste caso, este espírito do bem, que renasceu numa família toda desestruturada, com sintonia para o mal, esse vem para cumprir a tarefa de tentar iluminar aqueles que o cercam. Então, tudo, ainda que ele seja muito diferente dos demais, para os demais, com sintonia no mal, também vai ser uma prova de tolerância, uma prova de aceitação, porque ele é muito diferente. Aquele espírito é muito diferente do restante da família. Então, Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, coloca os diferentes juntos, para que um possa aprender com o outro. Meus amigos, este foi o texto desta noite. Nós vamos agora para o Livro dos Espíritos com uma única questão, que é o que o tempo nos permite. Nós vamos para a questão de número 596. Nós estamos ainda falando dos 3 reinos da natureza. É um capítulo inteiro que Kardec dedicou a este tema. Então, são inúmeras questões que a gente vai abordando uma por live, sempre às sextas-feiras e na sequência. Então, a questão de número 596 é a seguinte: de onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Vamos entender a pergunta primeiro, para depois nos dedicarmos à resposta. Então, só um instantinho, eu estou vendo aqui que a Susan também respondeu para mim. Obrigada, Susan. Eu havia pedido, ela colocou aqui sim. Muito obrigada, um abraço. Então, vamos entender a questão. Diz assim: de onde vem essa aptidão, essa capacidade que os animais têm de imitar o ser humano? Então, Kardec acha estranho que as aves, por exemplo, o papagaio, consegue imitar com uma certa... é até assombrosa a qualidade com que o papagaio consegue imitar a voz humana. Eu, inclusive, já assisti um papagaio que ele cantava o hino do São Paulo, né? Porque o pessoal era torcedor de São Paulo e eu ia dar aula particular para uma menina que morava na casa, e de vez em quando ele cantava trechos do hino do São Paulo, então, ou do tricolor, né? Então era impressionante, não é? E aí Kardec fala, mas por que as aves? E por que não os símios, os macacos, né, os chimpanzés?
Por que não os chimpanzés, que tem mais analogia, são mais, vamos dizer, guardam uma semelhança maior com o ser humano, os símios, né? Os macacos, chimpanzés, do que as aves? E aí os espíritos vão nos responder o seguinte: conformação. Olha, está passando o caminhão do lixo, né? Da coleta de lixo. Então é uma barulheira aqui, meus amigos, mas live acontece, é assim mesmo. Tudo que é ao vivo, né, tem lá seus percalços e suas surpresas. Então vamos lá. A resposta à questão 596. Por que as aves, né, conseguem nos imitar? Conformação particular dos órgãos vocais. Então, é algo que a ave tem uma conformação particular dos órgãos vocais. Então, a ave, no caso, o papagaio, a conformação das cordas vocais permite que ele nos imite. Já os chimpanzés, os macacos, não têm essa conformação de forma a imitar o som da nossa voz. Entretanto, olha o que os espíritos respondem. Diz assim, olha, o símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Então, os macacos, eles são capazes de imitar os nossos gestos. Levantamos a mão, eles levantam. Então, eles têm esse instinto de imitação. Então, respondendo à questão, por que as aves e não os símios conseguem imitar nossa voz? Porque os símios, os macacos, não é? Eles não têm essa conformação vocal, mas, por outro lado, imitam os gestos, coisa que as aves não são capazes de fazer. Amigos, esta foi a questão abordada hoje, a 596, e assim a gente vai seguindo. Vamos encerrando a nossa live, agradecendo muito a todos que nos acompanharam. Então, eu convido que possamos fazer uma prece de encerramento e assim direcionarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Maria Santíssima, a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. É Maria que dá nome à nossa casa, Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, vamos fechando os nossos olhos, abrindo os olhos da alma, fazendo a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, fiquem conosco todos os dias às 18 horas. Sempre tem um trabalhador da Casa Espírita esperando por vocês, na hora da Ave Maria. Hoje, sexta-feira, fui eu, Vânia. Amanhã, excepcionalmente, será o Henrique Botaro, médium psicógrafo, mas normalmente é o Ezequiel. No domingo, Arielle. Segunda, eu retorno. Terça e quarta é a vez do Sérgio. Quinta, Ezequiel, e assim sucessivamente. Fiquem conosco e, se puderem e lembrarem, vão lá no YouTube, porque a live ela é convertida para o YouTube. Deem lá o seu like para nos ajudar a impulsionar o canal, levando a doutrina espírita a mais corações necessitados. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Um ótimo final de sexta-feira, um maravilhoso fim de semana para todos, um abraço fraterno e apertado e até a próxima. Fiquem com Deus.